E se eu lhe disser que a ferramenta mais poderosa para prevenir o Alzheimer já é conhecida, mas não se encontra à venda em nenhuma farmácia? Melhor ainda, está acessível a absolutamente todos, independentemente da sua idade. Parece ficção? Hoje vamos conversar sobre por que aprender uma nova língua depois dos 60 anos não é apenas um passatempo, mas talvez o melhor exercício que o seu cérebro pode fazer, capaz de, literalmente, adiar o envelhecimento. Fique conosco até ao fim e descubra como uma única nova habilidade pode mudar o funcionamento do seu cérebro de uma forma que nenhum medicamento consegue. Se pensa que o seu tempo já passou, que o seu comboio já partiu, está enganado. Na verdade, ele está apenas a preparar-se para a viagem mais fascinante. Sejamos francos, os diagnósticos de demência e doença de Alzheimer causam medo. As estatísticas são implacáveis, e o número de pessoas a sofrer de problemas cognitivos só aumenta a cada ano. As farmacêuticas gastam bilhões à procura de uma pílula mágica, mas, até agora, sem grande sucesso. É por isso que a atenção dos cientistas em todo o mundo está a mudar. Do tratamento para a prevenção. Eles procuram formas acessíveis e eficazes de nos ajudar a construir a chamada reserva cerebral. E foi aqui, neste cruzamento entre a neurobiologia e a linguística, que se deu uma descoberta surpreendente. Descobriu-se que usar o cérebro ativamente para uma tarefa complexa, como aprender uma nova língua, cria um escudo fortíssimo contra as alterações causadas pela idade. Sendo assim, vamos começar com uma analogia bem simples. O nosso cérebro é como um músculo, e aplica-se-lhe o mesmo princípio que se aplica, por exemplo, ao bíceps, o famoso use-o ou perca-o. Quando paramos de exercitar os nossos músculos, eles acabam por atrofiar. Da mesma forma, quando o cérebro deixa de enfrentar desafios complexos e vive apenas no piloto automático, as nossas ligações neuronais enfraquecem. Estamos habituados a pensar que, para treinar o cérebro, bastam as palavras cruzadas ou o sudoku. Isso é bom, claro, mas imagine que é apenas um ligeiro aquecimento. Aprender uma nova língua, isso sim, é um verdadeiro treino de força, completo, para todo o cérebro. Está a pôr a trabalhar a memória, a lógica, a audição, o aparelho de fala, e a aprender a reconhecer novos padrões e estruturas. É uma carga complexa que obriga o cérebro a trabalhar em potência máxima, mantendo-o sempre em forma e evitando que ele atrofie ou envelheça. A ideia central, o que está por trás de todo este processo que estamos a falar, é o conceito de neuroplasticidade. Durante muito tempo, acreditou-se que o cérebro de um adulto era estático, fixo, como uma parede de betão solidificado. Pensávamos que todas as ligações neurológicas se formavam quando éramos crianças, e depois só usávamos aquilo que já tínhamos. Mas a ciência já provou que isto não é verdade. O nosso cérebro tem esta capacidade espantosa de se mudar, de se reorganizar e de criar novas vias neurológicas durante a vida inteira. Imagine um caminho, uma vereda no meio do campo ou da floresta. Quanto mais vezes passamos por lá, mais largo e visível ele se torna. Com as nossas ligações neuronais, acontece exatamente a mesma coisa. Quando está a aprender uma palavra nova ou uma regra de gramática, está, literalmente, a abrir um novo caminho dentro do seu cérebro. E quanto mais usa essa ligação, mais sólido e forte ele fica. Aprender uma nova língua é, na verdade, como estar a construir uma rede inteira de autoestradas rápidas e modernas no seu cérebro. Ora bem, vamos lá perceber como é que, afinal, a linguagem consegue pôr o nosso cérebro todo a trabalhar. Ao contrário de muitas outras atividades, aprender uma língua não é um processo local. Não é algo que se limite a uma secçãozinha só. Quando estamos a ouvir falar uma língua estrangeira, os centros auditivos são logo ativados. Se tentamos dizer sons que não nos são familiares, entra em ação a área de Broca, que é a responsável por pôr a nossa fala cá para fora. Ao memorizar palavras, quem se põe a trabalhar é o hipocampo, o nosso centro principal de memória.
E quando tentamos construir uma frase correta em termos de gramática, aí quem entra em campo são os lóbulos frontais, que gerem a nossa lógica e o nosso planeamento. É como se fosse um grande concerto, uma orquestra sinfônica completa, onde o estudo da língua assume o papel de maestro. É ele que põe dezenas de áreas diferentes do nosso cérebro a trabalhar em perfeita sintonia. E não só fortalece as ligações dentro dessas áreas, como também entre elas, criando uma rede neuronal incrivelmente rica e complexa. Todo este trabalho ativo do cérebro leva à formação daquilo a que chamamos reservas cognitivas. Ora, o que é que isto significa? Imagine que o seu cérebro é uma cidade, e as ligações neuronais são as estradas. A doença de Alzheimer é como um terremoto que destrói algumas dessas vias. Se na sua cidade só existisse uma rua principal, a destruição dela levaria ao colapso total. Mas se, de antemão, você construiu muitos desvios, rotas alternativas e pontes, mesmo que algumas estradas sejam destruídas, a cidade continua a funcionar. As reservas cognitivas são exatamente estes caminhos alternativos. Ao aprender uma nova língua, você está a construir uma enorme quantidade destas rotas neuronais de alternativa. E mesmo que a doença comece a danificar certas áreas do cérebro, ele terá recursos suficientes para contornar os danos e continuar a desempenhar as suas funções. E não estamos a falar apenas de uma teoria interessante. Existem provas científicas sólidas dos benefícios do bilinguismo, ou seja, de pessoas que falam duas ou mais línguas. Um dos estudos mais conhecidos, realizado no Canadá, demonstrou que nos indivíduos bilíngues, os sintomas de demência manifestam-se, em média, 4 a 5 anos mais tarde do que naqueles que só falam uma língua. É importante sublinhar que a doença desenvolvia-se no cérebro deles da mesma forma, mas graças a uma maior reserva cognitiva, o cérebro conseguia lidar com os danos durante mais tempo. Ele compensava os estragos de forma mais eficaz, e a pessoa mantinha-se visivelmente saudável durante muito mais tempo. 5 anos de vida lúcida e plena, este é um presente de valor incalculável que pode oferecer a si próprio. E para isto, não precisa de ser um gênio ou de ter sido poliglota desde criança. Agora, vamos desmistificar o grande mito que trava a maioria das pessoas. Eu já estou velho demais para aprender o que quer que seja. Essa expressão, não se ensinam truques novos a um cão velho, é talvez o maior e mais prejudicial engano sobre o nosso cérebro. Sim, as crianças absorvem línguas e novos conhecimentos de forma intuitiva e muitas vezes mais rápida. Mas isso não significa que o cérebro de um adulto seja incapaz de aprender. Pelo contrário, nós, adultos, temos as nossas próprias vantagens. Somos mais disciplinados, temos experiência de vida, conseguimos estabelecer ligações lógicas e sabemos usar o conhecimento que já temos para fazer associações. Estudos científicos, usando ressonâncias magnéticas, mostram que o cérebro de pessoas com 60, 70 e até 80 anos demonstra sinais claros de neuroplasticidade quando são desafiadas a aprender. Portanto, a questão não é se é capaz, mas sim se vai começar. Mas os benefícios não se limitam apenas à memória. Aprender um idioma dá um grande impulso às chamadas funções executivas do cérebro. Esta é a nossa administração central, ou o nosso chefe de operações, que fica localizada nos lobos frontais. É ela que é responsável pelo planeamento, pela concentração, pela resolução de problemas e, o que é crucial, pela capacidade de alternar entre tarefas. Quando está a falar uma língua estrangeira, o seu cérebro está constantemente num processo de escolha. Ele tem de inibir as palavras da sua língua materna para selecionar as corretas no novo idioma. Esta alternância constante, este malabarismo mental, é um treino fantástico para as funções executivas. O resultado é que melhora não só a sua proficiência na língua, mas também a capacidade de se concentrar em tarefas cotidianas, planear o seu dia e adaptar-se rapidamente às mudanças. Torna-se mais focado,
organizado e eficaz em tudo o que faz. Não podemos descurar a importância do aspecto social, que desempenha um papel fundamental na prevenção da demência. A solidão e o isolamento social são, comprovadamente, fatores de risco para o desenvolvimento de problemas cognitivos. E aprender uma nova língua é uma excelente maneira de quebrar o gelo e sair da sua zona de conforto. Pode inscrever-se em cursos de grupo, procurar parceiros de conversação online ou juntar-se a clubes de interesses. Isso significa novos amigos, novas conversas, novas emoções. Mais ainda, dominar um idioma abre-lhe as portas para o mundo das viagens. A possibilidade de, não apenas visitar monumentos, mas de conversar com os habitantes locais, pedir uma refeição na sua língua e compreender a cultura por dentro, enriquece incrivelmente a nossa vida. Tudo isto proporciona uma enorme quantidade de impressões positivas, que funcionam como verdadeiro alimento para o nosso cérebro. É muito comum que nos perguntem, afinal, que língua devemos escolher para ter o maior benefício? Será que temos de optar pelas mais difíceis, como o chinês ou o árabe? A resposta a esta questão talvez vá surpreender. Do ponto de vista da neurociência, a língua específica que escolhemos não é tão importante quanto o próprio processo de aprendizagem. O fundamental é que seja um idioma novo e que tenha complexidade suficiente para desafiar e exercitar o nosso cérebro. Mas também existe um aspecto psicológico que não podemos ignorar. O mais importante de tudo é optar por uma língua que realmente lhe interesse. Talvez sempre tenha tido o sonho de ler óperas italianas no seu idioma original, ou ver filmes franceses sem precisar de legendas, ou até de perceber o que dizem nas canções espanholas. Escolha aquilo que acende uma faísca ou paixão dentro de si. A motivação e o prazer no processo são a chave para a regularidade dos estudos, e é essa regularidade, precisamente, que oferece o máximo de benefício para a saúde do nosso cérebro. Muitas pessoas receiam as dificuldades, gramática desconhecida, pronúncia complicada e milhares de palavras novas. Ora, o paradoxo é este: essa complexidade é precisamente o que há de mais valioso na aprendizagem de uma língua. Quando tenta perceber a estrutura de uma frase, entender a lógica dos tempos verbais ou memorizar as exceções, o seu cérebro está a trabalhar em modo de resolução de um quebra-cabeças. Ele analisa, sistematiza e procura padrões. Este processo, que por vezes parece penoso, é na verdade o seu verdadeiro exercício de potência mental. Imagine que vai ao ginásio. Se levantar apenas pesos muito leves, os seus músculos não vão desenvolver. O desenvolvimento só acontece quando se desafia, e o mesmo se passa com o cérebro. Tarefas fáceis e rotineiras não o fazem evoluir. Aí sim, superar as dificuldades no estudo da língua é o que realmente constrói a sua reserva cognitiva. Para não ficarmos só nas palavras, vamos olhar para um exemplo que é muito inspirador. É o Steve Kaufmann, um famoso poliglota canadiano que domina mais de 20 línguas. O mais espantoso na história dele é que a maioria delas ele aprendeu já numa idade mais madura, depois dos 60 anos, já na reforma. Ele provou pelo seu próprio exemplo que a idade não é de todo um obstáculo. Aos seus 70 e poucos anos, o cérebro dele está a funcionar de forma mais rápida e mais esperta do que o de muitos trintões. Ele gere ativamente um blog, partilha a sua metodologia e inspira milhões de pessoas pelo mundo fora. O seu grande segredo é que ele não vê a língua como uma disciplina da escola que temos de decorar à força, mas sim como uma viagem divertida e fascinante. Ele ouve bastante, lê muito sobre os assuntos que realmente lhe interessam e, fundamentalmente, não tem medo nenhum de cometer erros. A história de vida dele é a prova viva de que as capacidades do nosso cérebro são muito maiores do que aquilo que fomos habituados a pensar. Pronto, a teoria parece bem convincente. Mas por onde é que se começa hoje, mesmo? Os seus primeiros passos podem ser muito simples.
Não precisa de se inscrever de imediato em cursos caros ou de contratar um explicador. Comece devagarinho. Descarregue no seu telemóvel uma das aplicações populares para aprender línguas, como o Duolingo, o Memrise ou o Babbel. Elas têm um formato muito divertido, quase como um jogo, e permitem-lhe estudar apenas 10 ou 15 minutos por dia. Procure no YouTube canais para iniciantes, onde os falantes nativos falem devagar, sobre coisas simples. Comece a ouvir música na língua que está a aprender, mesmo que para já não entenda nada. O seu objetivo nesta primeira fase não é alcançar resultados rápidos, mas sim mergulhar o seu cérebro neste novo ambiente de sons e vocabulário. Dê o primeiro passo. Seja o mais pequeno, mas dê-o hoje. Há um segredo crucial para o sucesso em qualquer aprendizagem. A regularidade vale muito mais do que a intensidade. É muito mais produtivo dedicar 15 a 20 minutos todos os dias do que passar 3 horas seguidas a folhear manuais, apenas uma vez por semana. A prática diária ajuda mesmo a criar ligações cerebrais mais sólidas. O nosso cérebro familiariza-se rapidamente com a nova informação e consegue absorvê-la de forma mais eficiente. Tente transformar o estudo da língua num ritual diário e prazeroso. Por exemplo, dedique-se a isso enquanto bebe o seu café matinal, ou ouça um podcast durante a caminhada. Não precisa de bater recordes. O objetivo não é despachar o manual de uma ponta a outra num mês, mas sim integrar o idioma na sua vida diária. Um esforço pequeno, mas consistente, vai trazer um resultado tremendo com o tempo. Lembre-se do velho ditado: é a gota de água que fura a pedra. Essa sua dedicação diária de 15 minutos é a gota que, pouco a pouco, vai fortalecer o seu cérebro. A outra forma fantástica de aprender, que é integrando a língua no nosso dia a dia, sem aquela necessidade de estar sempre a estudar de propósito e a decorar. Podemos fazer isto de várias maneiras. Por exemplo, mude o idioma do seu telemóvel para a língua que está a aprender. No início vai parecer estranho, mas em poucos dias, juro que se habitua e memoriza onde é que estão as funções que mais utiliza. Comece a ver os seus filmes ou séries favoritas com legendas no idioma estrangeiro. Primeiro, pode usar as legendas em português, e depois, quando se sentir mais à vontade, mude para as legendas originais. Experimente também ler notícias ou artigos simples sobre assuntos que lhe interessem, tudo na nova língua. Mesmo que entenda só metade do que está a ler, o seu cérebro está a trabalhar sem parar, a analisar o contexto e a tentar completar o significado. Estes pequenos truques e dicas permitem-lhe estar constantemente imerso no idioma, o que acelera bastante o processo e, acima de tudo, torna a aprendizagem muito mais natural. Além dos benefícios diretos para o cérebro, há um bônus psicológico poderoso, aquele pico de autoconfiança que nos faz sentir capazes. Convenhamos, na nossa idade, é raro começarmos a aprender algo totalmente novo, do zero. E quando conseguimos, passo a passo, começar a entender uma língua estrangeira, quando a nossa primeira frase coerente finalmente é construída, ou quando, de repente, entendemos a letra de uma canção, essa sensação de vitória e orgulho próprio é inigualável. Está a provar a si mesmo que é capaz de ir mais longe, que continua a poder aprender e a desenvolver-se. Este sentimento de "eu consigo" tem um impacto muito positivo no nosso estado emocional geral. Combate a apatia e dá-nos uma energia incrível para outras conquistas na vida. É um investimento, não só na saúde do seu cérebro, mas também na sua autoestima. Vamos dar uma espreitadela rápida ao laboratório científico. Afinal, o que é que os estudos nos revelam? Cientistas da Universidade de Edimburgo realizaram um estudo de grande escala, onde acompanharam centenas de pessoas. Os resultados, que vieram a público numa revista muito conceituada, a Annals of Neurology, foram claros. Aprender uma segunda língua, mesmo que se comece já na idade adulta ou na idade mais avançada, tem um impacto muito positivo nas nossas capacidades cognitivas.
Os participantes que dominavam 2 idiomas apresentaram resultados significativamente melhores em testes de leitura, fluência verbal e inteligência geral, em comparação com os seus colegas monolíngues, aqueles que só falam uma língua. E este efeito manteve-se, mesmo depois de se ter em conta o nível de educação que tinham na infância. Isto é a prova cabal de que a linguagem é uma ferramenta poderosa. É um verdadeiro ginásio para o cérebro, que afia a nossa mente e a protege contra o declínio que, infelizmente, vem com a idade. Devemos ter em mente que aprender uma língua vai muito além de apenas decorar vocabulário e regras gramaticais. É uma imersão numa cultura completamente nova, numa nova forma de pensar. Cada idioma carrega consigo uma perspectiva única sobre o mundo. Por exemplo, em certas línguas, não há distinção entre o azul claro e o azul escuro. Noutras, existem 10 palavras diferentes apenas para descrever a neve. Ao descobrir estes pormenores, começamos a ver as coisas habituais de uma perspectiva diferente. Isto alarga os seus horizontes e torna o seu raciocínio mais flexível e criativo. Entra em contato com nova literatura, música, cinema, história e tradições diferentes. A sua vida torna-se mais rica e multifacetada. É uma viagem que pode fazer sem sair de casa, e que enriquece não apenas a sua mente, mas também a sua alma. Muitas vezes surge a questão: o que faz com que a aprendizagem de uma língua seja melhor do que, digamos, fazer palavras cruzadas ou jogar xadrez? Afinal, estas atividades também são um bom treino mental. É claro que toda a atividade intelectual é benéfica. Contudo, o estudo de línguas possui uma vantagem fundamental. As palavras cruzadas e o sudoku, por exemplo, são desafios com um conjunto de regras limitado e muito repetitivo. O nosso cérebro adapta-se rapidamente e começa a aplicar padrões de resolução. A língua, por sua vez, é um sistema vivo, em constante mutação e de complexidade infinita. Não engloba apenas vocabulário e gramática, mas também inclui entonações, o contexto cultural, expressões idiomáticas e até o humor. Tudo isto exige do nosso cérebro uma flexibilidade e um envolvimento muito maiores. Uma língua não é apenas um quebra-cabeças, é um universo inteiro, e a imersão nesse universo proporciona a carga cognitiva mais completa e abrangente de todas as que são possíveis. Uma das maiores barreiras que encontramos é o medo de errar. Temos receio de parecer ridículos, de dizer algo disparatado, de sermos alvo de troça. Este medo vem da época da escola, quando éramos punidos com uma nota baixa por cada erro. Mas ao aprender uma língua na idade adulta, precisamos de mudar a nossa mentalidade de forma radical. O seu objetivo não é tirar a nota máxima, nem tornar-se um tradutor perfeito. O seu grande objetivo é simplesmente exercitar a sua mente. E, vista por este prisma, cada erro não é um fracasso, mas sim uma oportunidade. Quando erra e é corrigido, o seu cérebro inicia um processo importante de análise e correção. Está a criar uma nova ligação neuronal, muito mais forte e duradoura. Por isso, permita-se ser imperfeito. Fale com erros, não tenha medo de fazer perguntas. Nesta jornada, o que importa não é o destino final, mas sim o prazer e o movimento do próprio processo. E, para terminar, não podemos deixar de falar do famoso efeito dominó. Quando nos dedicamos a uma atividade desafiadora e empolgante, como aprender uma língua, e começamos a ver os primeiros frutos, isso desencadeia muitas vezes uma reação em cadeia de mudanças positivas em toda a nossa vida. O sucesso numa área inspira novas conquistas. Sentimos um entusiasmo renovado e uma grande confiança. Talvez sinta vontade de começar a fazer aquela atividade física para a qual antes faltava energia. Ou decida reavaliar a sua alimentação. Ou, ainda, comece a viajar mais. Aprender uma língua pode ser, portanto, a primeira pedra que desliza e inicia uma autêntica avalanche de transformações. Não se trata apenas de um hobby, é um novo estilo de vida. A vida de uma pessoa ativa,
curiosa e com uma mente sempre jovem, cujo cérebro não para de crescer e de se desenvolver. Muito bem, vamos fazer um resumo. Aquela ideia de que, depois dos 60, já é tarde para aprender ou começar algo novo. Isso é pura lenda, um mito. O seu cérebro é notavelmente plástico e está pronto para aprender em qualquer idade. E aprender uma nova língua não é apenas uma forma agradável de passar o tempo. É um método cientificamente comprovado para criar a sua reserva cognitiva, que funciona como uma defesa poderosa contra doenças cerebrais associadas à idade, como a doença de Alzheimer. É um treino completo que melhora a sua memória, a atenção e o raciocínio lógico, proporciona novos laços sociais e dá-lhe uma injeção incrível de autoconfiança. É um investimento no seu futuro, garantindo anos de vida lúcida, ativa e plena. Não espere pela próxima segunda-feira ou pelo ano novo. O melhor dia para começar é sempre hoje. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se achou o conteúdo útil, por favor, deixe o seu gosto, o like e subscreva o nosso canal para não perder os próximos episódios. E agora, uma pergunta para si. Que língua gostava de aprender? Ou quem sabe, já está a estudar alguma? Partilhe o seu sonho ou a sua experiência nos comentários abaixo. Vamos inspirar-nos uns aos outros.